Bom dia, família MV. Eu estou aqui falando com a Elaine. Eu vou tomar água antes, porque durante o culto eu não tomo, porque ficou medo de derrubar água em tudo que está aqui em cima, gente. Quem está feliz com Jesus? Você é feliz com Jesus? Meus irmãos, eu sou muito feliz com Jesus, né? Essa última semana, algumas pessoas aqui da igreja tiveram a oportunidade de estar concluindo Osana, que é um seminário teológico. Eu, Onésimo, Verbinho. Nós tivemos algumas pessoas que estiveram concluindo, a Carol, o Paulo Henrique, né? Foi uma jornada aí de 2 anos lá com o pessoal do Osana. Fomos em Londrina algumas vezes. E nesse semestre em especial nós ouvimos falar muito de Jesus, né? O Bispo Mano, ele deu uma aula para a gente de cristologia. E como Cristo é muita coisa além do que a gente pensa, né? Como a gente vive pensando tão pouco de um Cristo tão grande. E ele foi dando aula e eu falei, meu Deus, eu preciso me alinhar mais nisso, em conhecer Jesus, em saber sobre Jesus e amar mais Jesus. E nós ficamos ali ouvindo aquele homem falar 2h30 sobre Jesus. E era um assunto que talvez a gente ficasse uma vida conversando. Então, eu convido você, em todo tempo, né, a também se debruçar, em nome de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, né? Porque a pessoa de Jesus, ela cura, a pessoa de Jesus, ela traz paz para mim e para você. A pessoa de Jesus é aquela que inaugurou, o Bispo Mano falou algo muito profundo. Ele falou assim, Jesus, ele inaugurou o tempo do Deus conosco. Jesus, ele traz o tempo do Deus para nós, em nós, para fazer através de nós. E isso é muito poderoso, né? Então, Jesus, ele inaugura esse tempo. Jesus é aquele que, por causa dele, nós temos uma realidade mudada. Por causa de Jesus, nós ganhamos uma natureza que nós não teríamos. Por causa de Jesus, eu e você recebe um acesso direto ao Pai. Por causa de Jesus, eu e você podemos entrar no nosso secreto para ter com o Pai, e Ele nos ouve, e Ele responde, e Ele se revela na medida que nós nos doamos, na medida que a gente bate, Ele abre, tudo isso porque Jesus inaugura esse tempo, o tempo do Deus conosco. Então, nessa manhã, que eu e você guarde isso. Jesus morreu na cruz por mim, e trouxe para a minha vida um tempo de Deus comigo, um tempo de Deus para mim. Em nome de Jesus, que você saia daqui nessa manhã, guardando isso dentro de você, porque isso é poderoso, amém? Fala para o seu irmão aí do lado, Jesus trouxe um tempo de Deus para mim. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Desse Jesus que traz um acesso, desse Jesus que traz um tempo novo, desse Jesus que traz um lugar para nós, e nós vamos identificar hoje se nós estamos nesse lugar que Ele trouxe, se nós vivemos nesse tempo de Deus conosco, amém? Abra sua Bíblia aí em João 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. João 5, a partir do 1, nós vamos ler uma história bem conhecida, o paralítico do tanque de Betesda. A minha Bíblia vai falar assim, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Fala assim, um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse.
Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é o homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus, então, que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Palavra poderosa, né? Palavra bacana. A gente gosta, no Novo Testamento, a gente vê muito Jesus fazendo coisas grandiosas, né? Às vezes eu me pergunto, eu falo assim: ô Senhor, o Senhor disse que nós faríamos obras maiores, alinha o nosso coração, porque a gente ainda não tem feito. Né? A gente vê um Jesus estava começando o ministério dele aqui. Jesus tinha feito lá a água virar vinho, Jesus cura o filho de um oficial, e aí Jesus vai curar esse paralítico. No começo do ministério, às vezes a gente está há tanto tempo no ministério, né? A gente não curou nem a dor de cabeça de alguém. Então a gente precisa pedir para o Senhor: Senhor, me dá as obras maiores, me alinha o meu caráter, o meu coração, a minha vida. Traz a fé necessária, a ousadia, a coragem, para eu falar: levanta, anda. Amém? Então a gente vai conversar sobre algumas coisas, né? A primeira coisa que eu quero falar com você, nesse texto vai falar lá no versículo 4, uma palavrinha muito bacana, vai falar assim: de vez em quando descia um anjo. De vez em quando. O tanque de Betesda tinha um monte de doente o tempo todo, porque de vez em quando descia um anjo. Não era de vez em sempre, não era todos os dias, era de vez em quando. E aí, eu tenho uma pergunta para mim e para você, sabe? Eu me fiz essa pergunta: será que eu fico aguardando o de vez em quando de um Jesus que é diário? Será que eu aguardo o de vez em quando de um Jesus que está em mim? Será que eu aguardo uma manifestação de um Jesus que é vivo e que está em mim? Será que às vezes eu estou com uma enfermidade e eu estou como esse povo lá no tanque de Betesda, sei lá, há 30 anos, há 40 anos, há 15 anos, há 2 anos, esperando por um de vez em quando, de um Cristo que existe em nós, de um Cristo que é vivo, de um Cristo que levou sobre ele todas as nossas enfermidades e trouxe sobre nós uma cura. Será que eu e você, a gente aguarda o de vez em quando? Será que eu e você, a gente é o povo que se junta num lugar e espera o grande mover aqui da igreja? A gente só gosta daqueles cultos dos grandes moveres. A gente só gosta quando vem um pregador de fora, porque ele vai orar por cura. A gente gosta que, sei lá, vem alguém aqui que é alguém que tem a unção da cura, porque ele vai orar e vai me curar. Mas se o pastor Vitor orar, eu não vou ser curado. Como se Jesus, ele agisse diferente por causa das pessoas, como se Jesus fosse volúvel. Será que eu e você vive nesse lugar do de vez em quando?
Será que a gente vive nesse lugar do paralítico? Será que eu e você ainda não somos paralisados por aguardar de vez em quando algo que pode ser manifesto diariamente através da intimidade e do relacionamento com o Pai? Porque se eu e você, meu irmão, nós temos identidade de filhos, nós somos chamados para um lugar de revelação diariamente. Sabe, eu fiquei, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei lembrando de Paulo, né? A Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne, mas ele andava. Ele andava e ele ia. E Deus dava uma revelação, e ele falava para uma igreja, e ele falava para outra igreja. E Paulo fez tanta coisa. Porque enquanto o Senhor não o curava, o Senhor dava revelação e o Senhor trazia aquilo que ele precisa, o Senhor dava abundância, o Senhor dava resiliência e o Senhor dava as porções diárias de cura para tudo que Paulo precisava. Porque Jesus, ele é uma presença diária, meus irmãos. A gente precisa parar de andar com Jesus como esse pessoal aqui aguardava o anjo de vez em quando. Aqui eles ainda não tinham, não mensuravam quem era a pessoa de Jesus. Eles não tinham essa dimensão de quem era Jesus. Mas como eu disse para vocês no começo aqui, Jesus ele inaugurou o tempo do Deus conosco e hoje nós vivemos essa realidade. Então eu e você, nós não podemos viver do de vez em quando. Nós temos que viver do de vez em sempre. Nós temos que viver do de vez em agora e daqui a pouco, e daqui a pouco, e daqui a pouco. Porque Ele é o Deus do tempo todo, Ele está em você e através de você Ele vai realizar grandiosas coisas e em você Ele vai fazer grandiosas coisas. Nós não ficamos paralisados mais como paralítico, esperando que venha uma cura. Nós somos aqueles que enquanto esperamos a cura, nós andamos, porque o Deus que está em nós, Ele nos move e nada nos paralisa mais. Então, em nome de Jesus, que através do relacionamento, eu e você, nos despeça do de vez em quando. E que a gente entre no lugar de viver com Jesus diariamente. Porque eu sou curada diariamente, porque eu recebo a minha provisão diariamente, porque eu recebo o descanso do meu Jesus diariamente. Jesus, Ele não te ama de vez em quando, Jesus te ama todos os dias. Eu estava na aula do Osana e o apóstolo Celcino, ele falou assim, guarde essa palavra, né? A palavra, ela fala assim, ele fala assim, Deus te amou tanto, com um amor tão grande. A Bíblia fala tão grande. E esse amor tão grande, ele não é de vez em quando. Ele é diário para você e para mim. Então, que o lugar do relacionamento faça com que eu e você entenda esse lugar de cura diária, de presença diária, de intimidade diária, para que eu e você tenha tudo o que a gente precisa para viver hoje, amanhã e depois. Não seja paralisado pelos grandes moveres. Só vai acontecer se eu estiver lá. Deus só vai vir se eu for na semana profética. Deus só vai fazer se eu fizer isso. Não, meu irmão, não é pelo que você faz, é pelo seu relacionamento. Amém? Outra coisa, queremos águas agitadas. Buscamos a mística de um sobrenatural que na maioria das vezes é íntimo. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer a agitação. Muitas vezes a gente quer ver tudo acontecendo, ver tudo rodando, ver alguém entrando em mistério. Muitas vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Muitas vezes a gente quer que Deus faça algo sobrenatural para que a gente creia. E eu quero dizer para você que às vezes vai acontecer silenciosamente.
Eu contei para vocês aqui no domingo. Deus me deu um rim novo. Eu nem sabia. Eu fui fazer um exame e fiquei sabendo. Eu nem sabia, porque Ele fez silenciosamente. Sabe? Tem coisas que Deus vai fazer de uma forma tão íntima para você, que você não vai ter um monte de sinal. Sabe? É entre você e Ele. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu quero ver uma manifestação, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo descer e tocar na minha enfermidade, eu quero ver um anjo descer e mudar a realidade da minha casa. Ah, meu irmão, acredite, no lugar da intimidade é muito mais simples. No lugar da intimidade você senta e você fala, Pai, está acontecendo isso aqui na minha casa. Pai, no lugar, aqui na minha casa está acontecendo isso. Pai, na minha vida está acontecendo isso. O Senhor sabe, mas eu estou aqui para te contar. Sabe, a gente precisa ver Jesus e ter uma comunicação com Jesus de uma forma natural, de uma forma tranquila. Porque tem muita coisa que Deus faz na nossa intimidade que a gente está querendo que seja feita em público. Tem muitas coisas que a gente está vindo buscar aqui na igreja cheia. A gente está vindo buscar com o pregador de fora. A gente está ouvindo com o pregador da internet. A gente está buscando coisas que estão dentro do seu quarto secreto e a gente está buscando do lado de fora. Tem muita coisa que está na mão do Senhor para entregar para você, meu irmão, e para mim. Mas a gente fica dependendo de um culto. A gente fica dependendo, eu vou lá para o pastor Vitor falar comigo. Não, Deus, eu vou no culto. Se a palavra do pastor Vitor falar comigo, eu tenho certeza que é isso. Não, meu irmão. Lá no seu cantinho, na sua casa, quando você fala assim, Pai, fala comigo. Ele já falou. A gente não precisa de confirmação. Se ele der, glória a Deus. Nossa, o pastor Vitor falou algo que testificou aquilo que estava no meu coração. Mas é o seu relacionamento com Deus que vai trazer as direções. É o seu relacionamento com Deus que vai determinar as suas curas. É o seu relacionamento com Deus que vai te encher de unção. Unção para que você tenha propósito. Unção para que você cumpra o propósito. Amém? Outra coisa que eu quero falar com vocês, falando em unção, vou contar para vocês uma história, né? Eu gosto de contar tudo que me edifica muito, né? O Pedro Estrela falava assim para a gente na aula, na sexta-feira. Ele estava explicando para nós sobre nós buscarmos muito mover. Sobre nós sermos um povo que está sempre buscando. E ele estava falando da necessidade que nós precisamos ter a necessidade de secreto, né? E ele estava falando que às vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso por causa da unção. Eu vou lá na igreja porque eu preciso receber unção. Eu vou naquele culto porque eu preciso de unção, né? E ele contou para a gente uma história. E ela me marcou muito, assim, pelo aprendizado, né? Diz ele que um discípulo olhou para o mestre e falou assim, mestre, o que é unção? Aí o mestre olhou para o discípulo, eles estavam caminhando, o mestre olhou para o discípulo, mostrou uma vaca e falou assim, vê aquela vaca? Aí o discípulo falou assim, vejo. E aí o mestre falou assim, aquilo não é unção. Aí o discípulo ficou meio sem entender nada. Aí no outro dia o discípulo voltou a perguntar enquanto caminhava com o mestre dele. Mas mestre, me diz o que é unção? Aí o mestre mostrou o pasto. Falou assim, vê o pasto. Aí o discípulo falou assim, vejo. Aí ele falou assim, pois é, aquilo não é unção. E o mestre não falou mais nada, o discípulo ficou meio ressabiado, né? Aí no terceiro dia ele falou assim, mas mestre, hoje a gente está passeando, eu preciso que você me fale então o que é unção. Ele falou assim, unção é quando você vê a vaca em cima de uma árvore assobiando. Aí ele falou assim, unção
é quando Deus pega algo natural, traz algo sobrenatural, para que você cumpra um propósito que só existe no coração de Deus e que você não era capaz de fazer antes. Então, todas as vezes que o Senhor for fazer algo na sua vida, Ele vai te dar o que é natural. Agora, quando Ele vai fazer algo na sua vida, para que você cumpra um propósito dEle, Ele vai te dar unção. E aí Ele vai te dar algo que você nunca teve, para que você cumpra o que Ele quer. Então, Ele vai liberar sobre a sua vida uma unção que você nunca teve, para fazer algo que você nunca faria, para você realizar algo que você jamais realizaria. Então, nós precisamos entender unção assim. Ele falou que nós somos as pessoas do agitamento. Igual eu estou falando aqui dessas águas agitadas. Aí nós falamos, nós queremos unção, mas nós queremos unção para não cumprir um propósito. E a unção que não cumpre um propósito não é unção. A unção, ela só é derramada por Deus para cumprir um propósito, porque ela vai te capacitar grandemente para fazer algo que você não faria. Ela vai te liberar para algo que você jamais achou que você seria capaz. Amém? E aí no versículo 13, olha que legal que a Bíblia vai falar. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus. O paralítico foi curado e ele não tinha ideia de quem era Jesus. Ele recebe a cura, ele nem sei quem foi que falou comigo. Ele tinha fé, vocês concordam? Apareceu um homem do meio do nada, e fala assim, pega a sua maca, levanta e anda. Ele prontamente levantou e andou. Mas ele não sabia quem tinha falado com ele. E ele prontamente obedeceu à voz da graça, sem saber. Eu e você sabemos quem é essa voz. Eu e você sabemos exatamente de quem é a voz da graça. Eu e você sabemos exatamente quem é a voz que fala comigo e com você. Nós sabemos quem é a voz que traz o milagre. Eu e você sabemos de quem é a voz que fala e direciona. Esse homem não sabia, ouve e é curado. O que Jesus fará por mim e por você, meu irmão, que sabe reconhecer a voz dele? O que fará por nós o Senhor com filhos que sabem distinguir a voz dele? Que sabe falar, epa, o meu pai está falando. Meu pai quer falar comigo. Quantas vezes você já não acordou no meio da noite e não entendeu porque acordou e o Espírito falou, olha, a gente precisa falar, vamos orar, vamos conversar. Então, um homem foi curado por Jesus sem nem saber quem ele era. Eu e você sabemos quem é Jesus. Eu e você sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que Ele é o dono da graça. Nós sabemos que Ele é o dono do acesso. E aí a gente tem uma pergunta para responder. Eu sou como o paralítico, que recebo as coisas de Jesus, sem muitas vezes entender que foi Jesus? Não. Eu sei que aquilo que eu tenho de bom na minha vida vem de Jesus. Então, por que eu e você não o buscamos de todo o nosso coração? Então, por que eu e você se distrai no momento do aperto? Por que eu e você se distrai no momento da enfermidade? Se a gente leu aqui que um homem foi curado sem não ter conhecido Jesus, eu e você conhece, porque eu e você se distrai no momento de aperto. Se a gente só precisava falar, Senhor, eu conheço a sua palavra. E o Senhor era aquele que curou o filho de um oficial sem ir na casa dele. O Senhor é aquele que falou para o paralítico que nem sabia, pai, quem era o Senhor. Levanta e anda. O
Senhor é aquele que falou para a mulher samaritana, ó, se você andar comigo, você não vai ter sede nunca mais. Senhor, e eu te conheço. Essas pessoas não te conheciam. Eu te conheço. Nós podemos falar para Jesus? Jesus, essas pessoas não te conheciam. E sabe o que é mais engraçado? Essas pessoas, de alguma forma, igual o oficial, igual esses enfermos que estavam lá no tanque de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, todos eles se apresentam para Jesus buscando o toque da cura de Jesus. Aquilo que é mais precioso, meus irmãos, essas pessoas não tinham com Jesus ainda, que era relacionamento. Eles não tinham relacionamento, porque ainda não tinha sido inaugurado o tempo do Espírito Santo neles. Eu e você, a gente tem o toque de cura. Tenho certeza aqui que muita gente já foi curado por Jesus. Mas eu e você, a gente tem o que é mais precioso, porque a gente não se apresenta só para Jesus para que a gente seja curado. Ah, Senhor, eu preciso dessa cura. Não. A gente tem relacionamento. A gente tem relacionamento. Então, a gente não corre atrás de Jesus só para receber um toque e ser curado. A gente corre atrás de Jesus para falar assim, Senhor, vamos conversar? Deixa eu te contar como foi o meu dia. Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Deixa eu te falar aquilo que eu tenho sentido. Então, em nome de Jesus, que você entenda que você vive um grande diferencial para muita gente que está aqui, ó. Às vezes a gente olha os heróis da fé, a gente olha uma galera top na Bíblia e a gente fala assim, mas eu não sou como ele. Não, não é mesmo, meu irmão, porque você tem o Espírito Santo de Deus em você. E aquilo que eles precisavam aprender na raça, você tem um Espírito soprando dentro de você, falando o que é para fazer. Você só precisa ter relacionamento, amém? E para a gente finalizar, eu quero falar com você sobre as diferenças das águas. Eu e você, nós não podemos ficar esperando um de vez em quando de uma água que se agita. Lá em João 4, no versículo 13, vai falar assim, Jesus está falando com a mulher samaritana. E Jesus vai falar, quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem beber da água que se agita de vez em quando vai ter sede outra vez. Se eu e você ficar aguardando os moveres, ficar vivendo de mover em mover, nós teremos sede outra vez. Porque só o relacionamento com Cristo traz constância. Então, em nome de Jesus, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, relacionamento, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, nós saímos de um texto onde a água mexia de vez em quando. E nós temos um Jesus falando com uma mulher de uma água que jorra sem parar para a eternidade. Nós precisamos nos posicionar no lugar que nós queremos estar. Se eu tenho secreto, eu tenho um jorrar de Cristo na minha vida diariamente. Se eu não tenho relacionamento, eu vou ter que me contentar com uma água que vai mover de vez em quando. E aí, a gente vai depender que alguém também te leve para esse lugar. Porque o paralítico falou para Jesus, Senhor, eu não consigo ser curado, porque quando a água se movimenta, eu não consigo chegar lá. Outra pessoa já chegou na minha frente. E aí a cura nunca vem. Quando eu e você fica dependendo dos moveres para ser curado, para perdoar as pessoas, para entender o que Deus está querendo dizer.
para ter o nosso coração e o nosso caráter transformado, a gente vai precisar sempre de alguém que nos carregue. E aí, meu irmão, se o mover vier e essa pessoa não estiver disponível, você vai falar assim: ah, Paula, o mover veio e aí eu queria muito ter ido lá, sabe? Para alinhar o meu coração. Mas a pessoa que ia me levar, ela estava sem tempo. E aí eu não consegui ir. E aí eu perdi. Então, meu irmão, que essa não seja a minha história e a sua história. Porque lá na sua casa, no seu lugar secreto, existe um jorrar que jorra água para a eternidade. É isso que está no seu secreto. É uma água viva. Porque o tanque de Betesda era um lugar de purificação. A água também lá era suja. Então, em nome de Jesus, que você se posicione. Se você quer viver de vez em quando, ou se você quer viver de sempre em sempre. Porque o Jesus que inaugurou o templo de Deus conosco, do Deus em você, do Deus para você, Ele é diário, Ele é constante. Se você olhar para você agora, Ele está aí. Ele não vai chegar, Ele não está chegando, Ele está aí. Então acesse, porque Ele tem muito para falar com você. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar? Se coloque de pé para que a gente responda essa palavra. Talvez você, nessa manhã, tenha entendido que, às vezes, você negligencia o lugar do secreto. Sabe, meu irmão, eu negligenciei isso muitas vezes. Às vezes o lugar do secreto, na minha vida o lugar do secreto, muitas vezes é enquanto eu entro no carro e viajo para ir atender os meus clientes. É o meu secreto com Deus. E a gente olha o céu, e a gente conversa, e a gente chora, e a gente adora, e a gente faz tanta coisa juntos. Mas eu quero dizer para você que os melhores momentos que eu e você vai ter é quando nós estivermos com Jesus, conversando com Jesus. Porque às vezes as pessoas não vão te entender. Jesus vai te entender. Todas as vezes que você for falar com Ele. Às vezes as pessoas com quem você fala não terão respostas. Jesus, Ele tem as respostas. Mas em nome de Jesus, que o seu secreto com Ele não seja de vez em quando. Que as águas se agitem na sua vida não de vez em quando. Mas que você veja um jorrar dentro do seu secreto. Que estar no secreto seja um jorrar de água viva na sua vida. Que seja uma constância. Para que você não seja alguém que dependa de um mover, porque isso demora. Esse paralítico estava há 38 anos esperando uma cura. E você pode ser curado agora. Amém? Quem crê nisso? Aquilo que você às vezes entrou aqui sentindo, pode ir embora agora, em nome de Jesus. Senhor, nós damos uma ordem para que todo desconforto e dor que está em algum dos meus irmãos, que possa ter entrado aqui, saia agora. Amém. Nós cremos, porque com Jesus é assim. É simples. Não precisa esperar 38 anos. Então, em nome de Jesus, que você responda essa palavra enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Fala para ele: Jesus, obrigada pelo meu secreto. Jesus, me ensina a estar no secreto. Ou Jesus, me perdoa, porque eu sou a pessoa de domingo e domingo. Eu sou a pessoa que fica aguardando os moveres. Eu sou a pessoa que não te busco e por isso eu não te encontro da maneira certa e não tenho minha vida transformada. Eu sou como esse paralítico que está lá, à beira de um tanque, esperando que algo sobrenatural aconteça. Amém? Então fale com Jesus agora. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que
e acalma meu pensar. Me Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã e nós pedimos ao Senhor, Pai, para que assim como nós cantamos, Pai, nós cremos que o Senhor é a cura para o nosso corpo físico, é a cura, Pai, para os nossos sentimentos, Deus. E Pai, nós queremos que o Senhor coloque em nós, registre em nós uma convicção de que isso é diário, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha todos os dias nos lembrar que o Senhor é fonte interminável de água viva e está em nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a não depender da agitação das águas, que o Senhor nos ensine, Pai, a não depender do de vez em quando. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor traga sobre nós todos os dias uma revelação fresca da Tua soberania, da Tua presença, Pai. Nos ensina a buscar, nos ensina, Deus, a ter fome e sede da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que no nosso secreto a gente acesse as maravilhosas coisas que o Senhor tem para falar e entregar para nós. Que no nosso secreto, Pai, a gente possa falar de tudo aquilo que tem sido a nossa vida com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a gente viva a realidade de um véu que foi rasgado. Que a gente viva, Pai, em nome de Jesus, a realidade de um acesso que foi dado e que teve um preço de cruz, Pai. Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez, jamais nós poderemos pagar. Então nos posiciona, Deus, em nome de Jesus, com gratidão, com honra, com fome e com sede por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Nós te louvamos pela palavra que o Senhor nos deu. E nós pedimos, em nome de Jesus, ó Pai, nos posiciona nesse lugar íntimo de filhos, nesse lugar íntimo onde os filhos acessam, ó Pai, nesse lugar de intimidade, onde nós somos quem nós somos, Pai, nesse lugar onde nós entramos e o Senhor já nos espera, nesse lugar de perguntar para o Senhor as coisas mínimas que nós temos que fazer. Nesse lugar, Deus, onde nós recebemos as direções do céu, como filhos e filhas alinhados, Pai. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa sede, aumenta a nossa fome pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é alimento diário. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor traga sobre nós diariamente a convicção de que é no secreto que nós seremos curados, que nós seremos encontrados
por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E Pai, que o lugar, o ambiente da igreja, na maioria das vezes, para mim e para os meus irmãos, será um lugar de testemunhança. Ah, Deus, nós te louvamos por essa manhã e nós pedimos, fica com a gente no decorrer desse dia. Traz para nós uma semana cheia da Tua presença. E eu peço ao Senhor que durante essa semana, Deus, o Senhor traga testemunhos de cura, de direções, de palavras que foram gerados na intimidade. E Deus, eu peço ao Senhor, se existe alguém aqui que ainda não vive secreto com o Senhor, Pai, que o Senhor possa incomodá-lo, que Teu Espírito possa incomodá-lo. E que ele comece a viver isso hoje. E que ao entrar no quarto para conversar com o Senhor, ele sinta a Tua presença e ele jamais volte a ficar sem este lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa manhã. Nós queremos dizer que te amamos, Pai. Nós amamos o Senhor. Nós amamos tudo que o Senhor faz. Nós amamos tudo que o Senhor derrama sobre nós. Nós amamos a Tua misericórdia sobre nós. Nós amamos o Teu cuidado sobre nós, Pai. Nós amamos o Teu zelo com a nossa família. Nós amamos as Tuas direções e nós amamos também as Tuas correções. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.